Oi, gente, hoje é dia de Copa do Brasil, né? Como tá diferente nessa semana por não termos Campeonato Brasileiro na Série A. No final de semana já teve um grande espaço, né? Um grande vazio, mas agora a gente tem a Copa do Brasil. Os gaúchos não jogam ainda, né? São jogos da volta nesse momento, mas hoje, por exemplo, a gente tem dois jogos, eu poderia dizer, interessantes. Né, o jogo do Red Bull Bragantino contra o Souza, o surpreendente Souza, só que o jogo é em Bragança Paulista, e a gente tem o jogo do Vasco, o Vasco contra o Fortaleza, aí um confronto de Série A do Campeonato Brasileiro, e o Vasco envolto aí nessa crise, né, com a SAF, a Justiça determinando a retomada do futebol do clube por parte da entidade, né? Enfim, nós temos aí uma série de atribulações para esses dois jogos. E o interessante é que essas duas partidas terminaram empatadas, né? O jogo do Souza contra o Bragantino terminou 1-1, e o jogo do Vasco contra a equipe do Fortaleza terminou 0-0. O jogo do Bragantino é às 7h30 da noite, o jogo do Vasco é às 9h30 da noite. Por que a gente está falando de Copa do Brasil nesse momento? Amanhã a gente tem um confronto decisivo do Sport, a gente vai deixar para falar sobre o Sport amanhã, mas esses dois jogos são muito representativos desta competição. Estamos na terceira fase, agora a fase decisiva, o momento em que a gente começa a ter uma definição oficial, final, né, de quais serão as equipes que vão justamente decidir esse torneio muito importante aqui no futebol brasileiro. Sempre tem, né, um time que surpreenda. Entre Vasco e Fortaleza, qualquer um deles que passe, eu acredito que não haverá surpresa, pelas boas campanhas que o Fortaleza vem fazendo. Se o Fortaleza passar, o Vasco vem de um momento muito conturbado. Se o Vasco vencer, o Fortaleza também não vem de uma regularidade muito grande, né? Apesar de ter empatado, por exemplo, na última semana contra o Boca Juniors, jogando na Argentina, mas o Boca jogou melhor a partida praticamente inteira. Enfim, qualquer resultado é possível. Entre Bragantino e Souza, aí é que a gente tem a questão de novo do gigante contra o Nanico, né? Ou do Davi contra o Golias, para não ser pesado com ninguém. Mas a gente sabe que o poderio do Red Bull Bragantino, financeiro, estrutura, o que essa equipe tem hoje, é muito superior ao Souza, porém dentro de campo isso não vem se traduzindo. Eu vou tentar pegar aqui rapidamente a campanha do Souza nessa Copa do Brasil, que é uma campanha surpreendente. Por exemplo, até mesmo o empate no jogo de ida, né, o empate que aconteceu por 1-1 no jogo de ida, já foi surpreendente na competição. Deixa eu ver se eu encontro aqui os jogos do Souza. O Souza foi eliminando equipes nessa competição, né, no caso aí na Copa do Brasil, teve esse empate. Pronto, deixa eu pegar aqui os outros jogos do Souza, que chegou inclusive à fase decisiva também do Campeonato Paraibano. O Souza eliminou o Petrolina, né? Bateu o nosso Petrolina, inclusive jogando dentro de casa. Eliminou o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil, né? Vencendo inclusive por 2-0. Enfim, é uma equipe surpreendente nessa competição, e que a gente imaginava o seguinte: quando pegaram um time, né, melhor estruturado, vai sofrer, mas não é assim. Será que o Souza é a bola da vez? Olha, eu acho difícil que seja, que consiga, mas, como disse, a Copa do Brasil é um campeonato muito democrático. Hoje, imagino que no jogo entre Bragantino e Souza, o Bragantino seja o favorito. Entre Vasco e Fortaleza, vai lá, o Vasco joga em casa, é o favorito. Só que jogando em São Januário, nem sempre as coisas são muito boas para o Vasco, não. Como nordestino, eu vou torcer pelo Fortaleza. Pronto, vamos lá. Souza e Fortaleza eu queria que passassem. Quem eu imagino que irá passar? Quem imagino que irá chegar na próxima fase da competição? O Bragantino. E eu boto 50-50 entre Fortaleza e Vasco da Gama. Tchau, tchau.